Amém. Livro de Atos, abre comigo. Capítulo 13 do livro de Atos. Versículo 6. Atos capítulo 13, versículo 6. Acharam aí? Amém? Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem imprudente. Este, chamando a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir da palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Eu peguei essa passagem aqui para nós darmos um início naquilo que Deus tem para nós, para as nossas vidas nessa noite. Estamos aí, como a pastora falou, abriu o culto, estamos orando, intercedendo, pedindo, e Deus já tem feito nas nossas vidas, que é levantar os muros de proteção sobre todos nós, para que possamos continuar debaixo da bênção do Senhor. E eu peguei essa passagem, pois para que a gente possa entender tudo aquilo que fazemos, e principalmente quando vamos tendo êxito naquilo que Deus tem para as nossas vidas, o inimigo se levanta e teremos oposição. Amém, meus irmãos? Pode ter certeza. Sempre que ao caminhar, o mover, o agir do Senhor, o nosso posicionamento com relação às coisas do Senhor e a tudo aquilo que Ele tem, o inimigo vai se levantar, virá oposição. E eu peguei esse exemplo aqui, Paulo, Barnabé, atravessam e vão para a ilha, uma ilha chamada Chipre, e atravessam de fora a fora, de um lado ao outro dessa ilha, e vão até essa cidade chamada Pafos. Ali tinha um procônsul, um homem que estava sedento, estava querendo ouvir da palavra do Senhor. E, obviamente, Paulo e Silas não perderam tempo, começaram a apresentar a boa nova, começaram a falar do Senhor. E nós vemos aqui esse outro, um falso profeta, chamado aqui, interpretado, a interpretação do seu nome, como Elimas, e começava a atrapalhar, para que a fé daquele procônsul fosse abalada, para que as coisas não acontecessem, para que aquilo tudo que Deus tinha projetado para aquela vida não viesse a acontecer. Depois você lê em casa, obviamente, Paulo, Barnabé tiveram o discernimento e repreenderam a ação do inimigo através da vida daquele homem. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero dizer o seguinte: nós estamos nessa campanha, nessas orações, nesses dias, e Deus tem feito e vai continuar a fazer e agir. Então, virão oposições. Oposições se levantarão. Mas eu quero que a gente venha hoje a entender alguns princípios, que venhamos a entender para que possamos repreender toda a artimanha do inimigo que tenta atrapalhar da bênção completa nas nossas vidas, da proteção do Senhor sobre cada um de nós. Você crê nisso? Fala assim: eu, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, tudo estará debaixo da bênção do Senhor. Nós queremos declarar, vamos declarar e vamos nos posicionar. Mesmo que o inimigo se levante, nós continuaremos firmes no Senhor. E estamos estudando então, pegando aí o livro de Neemias, estamos até gastando o livro de Neemias esses dias, mas vamos comigo então. Eu quero falar com vocês principalmente 5 pontos que normalmente o inimigo usa para se levantar contra a gente, através de oposição. Vamos lá no livro de Neemias, capítulo 4. Inclusive a pastora Marta abriu o culto hoje, falando já algo com respeito a isso, mas nós vamos tomar posse da bênção do Senhor e ficar atento, pois às vezes começam a acontecer coisas e nós queremos levar sempre
pelo natural. E muitas vezes não é somente no natural. Está refletindo no natural algo que está sendo gerado, que está sendo arquitetado no mundo espiritual. Pois o inimigo ele não quer, ele não deseja que os muros, as proteções venham ser levantadas sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento no natural é para nós hoje no espiritual. E continuaremos a clamar, fazer a nossa parte e contar com o auxílio do Senhor para a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Capítulo 4. Vamos comigo aí? Eu falei aqui, eu quero pegar com vocês 5 pontos. A primeira coisa que normalmente o inimigo usa para agir contra e opor-se a tudo aquilo que estaremos fazendo para recebermos o melhor de Deus. Capítulo 4 diz o seguinte: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: o que fazem esses fracos judeus? Permitiu-lhes isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Amém, meus irmãos? A primeira coisa que normalmente o inimigo usa, quando nós nos posicionamos em tomar posse da bênção do Senhor, em estarmos fazendo a nossa parte, confiando que Deus está fazendo a parte dele, nos auxiliando, a primeira coisa que normalmente ele usa é o que está aqui. Fala assim comigo: palavra de desânimo. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já teve isso. Palavras de desânimo. E às vezes vem de pessoas próximas. Às vezes vem de pessoas não tão próximas, mas que num infortúnio, num encontro até aparentemente casual, e começa a falar, começa a nos desanimar. No que eles viram, no que os inimigos naturais naquela época viram que os muros estavam sendo reedificados, estavam começando a obra, começaram a desanimar, começaram a chegar e a falar: vocês acham que vocês vão dar conta? Vocês acham que vocês vão conseguir, através dessa monte de pedra quebrada, queimada, esse monte de entulhos, vocês acham que vocês vão conseguir reestruturar, pegar pedras aí e levantar esses muros? Aí veio outro, aproveitando a chance: mesmo que vocês levantem, uma raposa vai derrubar. E muitas vezes, meus irmãos, nós recebemos esse tipo de contra-ataque. Muitas vezes nós estamos vindo, talvez não diretamente, às vezes até diretamente através de algumas pessoas, ou na nossa mente: bem, não adianta ir, olha o que está acontecendo, você não vai dar conta, você acha que vai conseguir reedificar, ou ter novamente a bênção na sua casa, na sua família? Dá uma olhada nas coisas, dá uma olhada nas circunstâncias ao seu redor, e muitas vezes faz-nos tirar o olho da promessa, da palavra do Senhor, para olhar no natural. E foi aqui aqueles homens estavam tentando com os que estavam reedificando o muro. Palavra de desânimo. Amém, meus irmãos? Você já passou por isso ou não? Às vezes não diretamente, mas às vezes no nosso coração, na nossa mente, setas inflamadas do maligno. Faz com que você olhe para a situação como estava fazendo com que eles olhassem. Dá uma olhada nesses entulhos todos. Dá uma olhada. Olha o tanto que vocês vão ter que cavar para achar as pedras, para depois pegar as pedras e colocá-las no muro novamente, colocar a argamassa. E começavam a falar: vocês acham que vocês vão dar conta disso? E muitas vezes eu imagino que não ficou nessa simplicidade como está aqui. Eles devem ter falado: vocês nem são pedreiros. Vocês nunca trabalharam com argamassa, vocês nunca mexeram com isso, vocês acham que vocês vão dar conta? Então, meus irmãos, hoje, em nome de Jesus, nós vamos dar mais um passo de fé. Amém? Porque pode ser que na sua mente
esteja sendo lançado, às vezes diretamente através de pessoas ao seu redor, ou indiretamente, espiritualmente, com setas do maligno. Olha, você não dá conta. Você nunca foi firme na fé, o que agora você está achando? Olha a situação ao seu redor, olha a sua casa, olha a sua família, olha o que está acontecendo. Você acha que as coisas vão melhorar? Você acha que tudo vai voltar no que era antes? Esqueça! E nós vamos repreender toda palavra de desânimo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Aquilo que você já experimentou em Deus, vai voltar a experimentar novamente. Não sou eu, é Deus que quer, meu irmão. Os muros serão reedificados, não somente para a proteção, como nós já dissemos aqui, mas para que a vergonha, o opróbrio, não venha a ser lançado para os inimigos e para aqueles que nos desejam mal. E quando nós falamos aqueles que desejam mal, eu não estou falando de pessoas, é simplesmente o inimigo, meu irmão. Então, em nome de Jesus, nós vamos repreender toda palavra de desânimo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Mas como que vamos fazer isso, meu? Como é que nós vamos fazer, pastor? Livro de Salmos, rapidinho, vamos pegar na palavra, Salmo 119. Vamos pegar aqui, Salmo 119, versículos 137. Salmo 119 é grande, amém? Acho que você deve saber, é um salmo muito grande. Cada 8 versículos começa, no original, no hebraico, cada 8 versículos começa com uma letra hebraica, tá certo? Esses que nós vamos ler é o Tsadé, é uma das letras hebraicas. E aqui, no versículo 137, então, Salmo 119, versículo 137. Nós vamos hoje entender e vamos repreender toda a palavra de desânimo nas nossas vidas, tudo que tenha sido lançado. Presta atenção, acompanhe aí na sua Bíblia. Justo és, ó Senhor, e retas são as tuas leis. Os teus estatutos que ordenastes são retos e muito fiéis. O meu zelo me consome, pois os meus inimigos se esquecem das tuas palavras. As tuas promessas foram completamente testadas, e por isso o teu servo as ama. Amém? E quando vier palavra de desânimo, eu quero que você lembre desse salmo, principalmente o versículo 140. Principalmente esse. Fala assim comigo: todas as promessas de Deus já foram testadas, por isso eu as amo. Amém, meu irmão? Então, quando vier palavras de desânimos, quando vier na sua mente setas inflamadas do maligno, de desânimo, não vou dar conta, não vai dar certo, as coisas estão ruins mesmo, tudo está debilitado, tudo está acabado, as coisas não voltarão ao que era antes, eu quero que você comece a declarar. Nós precisamos entender e aprender a orar a palavra, porque a palavra é viva, é eficaz, a palavra é o que ela diz. Amém, meus irmãos? Fala assim: a palavra é o que ela diz. E quando vier na tua mente, ou alguém lançar alguma palavra de desânimo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e seja o que lá for mais, eu quero que você declare: as promessas do Senhor já foram testadas, e eu amo as promessas de Deus. Amém? Quando você entende promessa testada, meu irmão, vamos entender isso. Vamos entender esse princípio da palavra, para que a gente possa declarar com fé e orar a palavra. Palavra de Deus testada. Quando nós testamos algo, obviamente nós testamos para aprovar ou reprovar. Amém? Quem já trabalhou em alguma indústria, sabe do que eu estou falando. Existe uma coisa chamada controle de qualidade. Quando você faz um projeto novo de algo, é preciso antes testar, para que aquilo venha a ser aprovado. Amém? Então você, por exemplo, uma indústria de automobilística faz um projeto de um veículo novo, um modelo novo. Antes de soltar, antes de colocar à venda, antes de colocar no comércio, esse veículo é testado. Agora, quando nós falamos que a palavra de Deus foi testada, meu irmão, já está implícito aí, se veio de Deus, fala assim: Deus é perfeito.
É a mesma coisa que, fazendo essa analogia com uma indústria automobilística, seria a mesma coisa que Deus fazer um automóvel. Ele vai falar, pode testar, porque quem fez fui eu. E o que Deus faz é... Ou seja, se vai ser testado, obviamente já está aprovado. Amém, meus irmãos? Então, quando vier essas palavras de desânimo na sua mente, quando vier isso no seu coração, olha, eu vou dizer uma coisa. Normalmente a gente encontra com isso, não sei vocês, com pessoas próximas que vêm com palavras de desânimos. Amém, meus irmãos? Mas, às vezes é diretamente na nossa mente. E principalmente, eu não sei se já passou por isso, à noite. Alguém já passou por isso? À noite as coisas ficam tudo tenebrosas. A hora que você deita, você orou, deitou, pôs a cabeça no travesseiro. Às vezes até cochila um pouquinho, dorme um pouquinho. Daqui a pouco começa. Não vai dar certo, desista. Amanhã as coisas vão estar como tiveram hoje, se não tiver pior. Esquece disso, esquece daquilo. Alguém já passou por isso? Será que só eu? Meu irmão, é a hora de você levantar e orar a palavra. Fala assim comigo, orar a palavra. Amém? Quando nós oramos a palavra, meu irmão, nós estamos declarando aquilo que veio dos céus, aquilo que veio da presença de Deus. E quanto à palavra do Senhor, nada poderá resistir. Amém, igreja? Então, quando vier, sim, palavras de desânimo no seu coração, na sua mente, ou quando pessoas falarem, você não precisa às vezes lá falar na cara da pessoa. Mas a hora que a pessoa afastar, se for uma pessoa que foi usada pelo inimigo, você começa a declarar, as promessas de Deus sobre a minha vida já foram testadas, aprovadas, e eu amo as promessas de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, repete comigo. As promessas de Deus já foram testadas, e eu amo as promessas de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus. E quando Deus nos deu essa palavra de reconstrução dos muros, de restauração e de bênção, é Deus que está falando. Nós faremos a nossa parte, Deus fará dele. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro ponto. Agora, o inimigo ele é sujo. Essa é geralmente a primeira tacada que ele dá. Volta em Neemias, capítulo 4. Vamos ver aqui o segundo ponto. Segundo ponto, que normalmente ele usa também. Então, ele pode vir com palavras de desânimo. E às vezes, em nome de Jesus, nós aprendemos, assim como Paulo aprendeu, como Barnabé aprendeu, e outros no Novo Testamento que vimos, que entenderam esse princípio de Deus. Agora, ele usa uma outra tática. Capítulo 4, versículo 7. Então, só de ouvir falar que estavam começando a reconstruir os muros, já vieram com palavra de desânimo. Aí continuaram a fazer, continuaram a trabalhar. Aqui no versículo 6, inclusive a pastora Marta citou aqui. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Pare de dar ouvido a palavras de desânimo, declare a palavra de Deus sobre a sua vida, ore através da palavra do Senhor e continue a trabalhar, meu irmão. Amém? Quanto mais o inimigo tentar jogar a palavra de desânimo, é sinal de que você está no caminho certo. Agora, ele vem com a segunda tática. Vamos lá, versículo 7. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Amém, meus irmãos? O segundo ponto que o inimigo usa de estratégia para tentar, por oposição àquilo que estamos fazendo, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é espírito de confusão. Amém? Fala assim comigo, espírito de confusão. Mas eu quero dizer o seguinte, não é um espírito de confusão assim, às vezes aparece algum espíritozinho de confusão na nossa vida, alguma coisa, mas presta atenção nos detalhes da palavra. Coligaram-se, juntaram-se, vieram de todos os lados. Eu não sei se você já passou por isso, meu irmão. A hora que o inimigo vê que você realmente está se posicionando, continua. Vamos supor, já venceu essa parte de palavra de desânimo. Ah, meu irmão, começa uma coligação.
juntam-se de todos os lados e vêm para semear confusão. Vem um, fala uma coisa, vem outro, parece que repete a mesma coisa. Aí você começa a entrar em parafuso. Puxa, eu acho que é verdade. Começa, por exemplo, vem um e fala: olha, eu não sei não, você está malhando em ferro frio. Aí aquele lá sai, parece que vem outro e fala assim: olha, pare de ficar perdendo tempo. A hora que sai esse, vem outro e fala, e de repente você começa a pensar: puxa, deve ter algo realmente errado, porque todos estão falando a mesma coisa. Você já passou por isso também ou não? Vem um, fala uma coisa, vem outro, fala outra, daqui a pouco vem outro, parece que fala a mesma coisa. E isso, meus irmãos, vai bombardeando, vem daqui, vem de lá. Aí de repente vem desse lado, vem daquele lado. Vem de uma pessoa daqui, vem de outra pessoa de lá. Vem de um que se diz crente, vem de outro que não é crente, que não é nada. Vem de outro que trabalha com você. E parece que todos falando a mesma coisa. Parece que todos estão falando a mesma coisa. E nós temos uma tendência, nós temos um erro de achar que quando a maioria está falando é verdade. Pois eu quero dizer para você uma coisa. Às vezes pode ter a maioria falando mentira. Porque a verdade está somente no Senhor. Então toma cuidado com isso, meu irmão. E essa é a segunda estratégia. Esse é o espírito de confusão na nossa mente, no nosso coração. E eu, você, cada um de nós, não pense que você está fora disso, não. Nós devemos tomar muito cuidado, porque de repente vem um e fala, vem outro e fala: ah, aquele ali crê num outro jeito, caminha de uma outra maneira, mas falou algo que é a mesma coisa que aquele irmão da igreja falou, que é a mesma coisa que aquele amigo que trabalha comigo falou, aquele outro também falou. Aí eu estava andando no ônibus e de repente puseram um papelzinho na minha mão, e olha que está falando a mesma coisa. Então realmente estou perdendo tempo, está errado, eu vou mudar de posição, eu vou para outro caminho. Cuidado, meu irmão. Espírito de confusão. Fala assim comigo: espírito de confusão. Então presta atenção, porque é uma coligação, não é um só. Vem de todos os lados, vem dos quatro cantos, vem de todo lado, para tentar colocar no nosso coração de que essa falsa mentalidade, esse erro, realmente venha a ser verdade. O inimigo usa muito disso. Nós estamos sendo bombardeados direto. Vocês sabem, a mídia usa isso a cara para trás. Quem trabalha com isso sabe muito bem. Eles usam desse tipo de artifício para fazer com que, muitas vezes, uma mentira, uma coisa, torne-se verdade. Isso é conhecido na filosofia. Os grandes filósofos antigos já usaram desse artifício. Essa questão de fazer uma mentira tornar-se verdade, a partir do momento que você bate daqui, bate lá, repete aqui, repete lá, vai repetindo, e de repente todos adotam como uma verdade. Nós precisamos entender que a verdade suprema vem do Senhor. E Deus tem promessa para a nossa vida. Você crê nisso? Deus tem promessa para a sua casa, para a sua família, para você. Deus tem promessa de restauração, de proteção e de bênção. Amém, igreja? E mesmo que venha tudo ao contrário, nós precisamos permanecer firme no Senhor. Livro de Romanos, rapidinho, para a gente aprender a rebater essas coisas. Atos, vamos pegar aqui. Livro de Romanos, capítulo 10 do livro de Romanos. Então todo espírito de confusão, tudo aquilo que é lançado na nossa mente, tudo aquilo que vem como maioria, tome muito cuidado. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Amém, meu irmão? Você crê na promessa de Deus para a sua vida? Então, rejeita tudo aquilo que às vezes vem numa maioria. A gente ouve muito isso aí. Por exemplo, como pai. Eu sempre cito aqui. Quando o filho vem pedir alguma coisa, né, para a gente, usa aquele velho artifício. Ah, pai, todo mundo vai. Já viram isso ou não? Ah, pai, todo mundo faz. Pelo fato de todo mundo fazer, não quer dizer que é certo. Pelo fato de todo mundo estar dizendo a mesma coisa, não quer dizer que é correto. Amém, meus irmãos? Então nós temos que firmar
no Senhor. Presta atenção novamente. Todo aquele que nele crer não será confundido. E quando começar essas coisas no seu coração, meu irmão, quando começar a vir ataque de todo lado, é palavra daqui, é palavra de lá, é palavra daqui, e parece que tudo isso está indo contra aquilo que você está querendo fazer, aquilo que você se propôs a fazer na presença do Senhor, e quando começar esse levante de todos os lados, não caia nessa tentação de achar que, porque muitos falaram, passa a ser verdade. Não, a verdade suprema é naquele a quem nós cremos. Repete comigo. Quem crê no Senhor não será confundido. Amém, meus irmãos? Então esse segundo ponto nós temos que tomar muito cuidado. Vamos pegar mais uma passagem aqui. Novamente, Salmo 119. Interessante. No próprio Salmo 119. Vamos voltar lá no Salmo 119. Agora mais para trás, onde nós estávamos. Versículo... Deixa eu achar aqui. Salmo 119, versículo 31. Amém? Salmo 119, versículo 31. Ó, leia aí comigo. Apego-me aos teus estatutos, ó Senhor, e não permitas que eu seja, em algumas traduções, confundido, em outras, envergonhado. Então, quando nós nos apegamos no Senhor, meu irmão, nós não seremos confundidos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Hoje nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, com falsos conhecimentos, falsas doutrinas, e como um fala, outro fala, nós somos bombardeados, e de repente aquilo começa a passar a ser verdade. Nós devemos ficar firmes no Senhor. Aquele que tem o coração no Senhor não será confundido. Amém, meus irmãos? Então todo esse espírito de confusão, tudo isso que vem de coligação, tudo isso aí, coligação de capeta. Juntam e vão jogando, e vão dizendo, e vão falando, e você sai ali e fala, conversa com o outro, fala, aí de repente você fala assim, estou errado mesmo, eu vou largar a mão, eu vou dar um chute, eu vou chutar o pau da barraca, chega, não quero mais saber de nada, porque não tem jeito mesmo, porque a verdade não é essa, porque as coisas não estão acontecendo. Confia no Senhor, na palavra dele. Aquele que tem o Senhor não será confundido. Amém, meus irmãos? Então quando vier essas confusões no seu coração, na sua mente, comece a declarar, eu sou do Senhor, eu creio no Senhor e não serei confundido. Amém? E vocês vão ver, basta declarar. Meus irmãos, nós precisamos entender do poder da palavra, não da minha palavra, da sua palavra. Não é repetir, não é você ficar falando mantras e repetindo coisas, não. É você declarar a palavra de Deus que está contida a verdade na sua vida e na situação em que você está. Quando vier esse espírito de confusão, quando vier essas coisas tentando te confundir de todo lado, tirar do foco, tirar daquilo que você tem com Deus, da promessa de Deus, comece a declarar, você vai ver como as coisas de repente mudam de figura. Comece a declarar, eu creio no Senhor e eu não serei confundido. Comece a declarar, você vai ver as coisas mudarem. Amém, igreja? Terceiro ponto, para a gente entender, aprender e estarmos contra as estratégias do inimigo, a oposição do inimigo. Agora vamos novamente em Neemias capítulo 4. Você vê que teve todo tipo de oposição quando eles estavam reconstruindo o muro. Da mesma maneira virá todo tipo de oposição nas nossas vidas para que a gente não venha estar debaixo da bênção do Senhor. Capítulo 4. Versículo 11. Pega aí comigo. Amém? Então nós vimos palavra de desânimo. Vimos aqui, espírito de confusão. Coligação para trazer espírito de confusão. Agora no versículo 11. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Misericórdia. Antes que saibam, antes que acorde para a vida, nós vamos entrar no meio deles e vamos por fim, mataremos e poremos fim à obra. Meus irmãos, existe uma estratégia. Quem já leu aí O Príncipe, uma obra literária conhecida, e também
muitos estrategistas militares sabem muito bem usar essa estratégia. É o seguinte, quando você não pode contra o inimigo, infiltre-se, junte-se a ele. Quando você não pode, quando você vê que não vence mesmo, entra no meio, infiltre-se. Para quem já leu algumas obras literárias aí conhecidas, sabe muito bem o que eu estou falando, e muitos já sabem disso. É estratégia militar. Quando você vê que não pode, e o inimigo é assim, então ele começa, palavra de desânimo, ele conseguiu, ele venceu, ele entendeu o princípio, puxa vida, gente, ele teve lá, prestou atenção no que o pastor falou, então vamos com o espírito de confusão, faz uma coligação de capetagem aí, e vamos trazer confusão, puxa vida, ele entendeu que, se ele creu no Senhor, ele não vai ser confundido, então vamos fazer o seguinte, terceira estratégia, infiltra, entra no meio, faz de bonzinho, faz de irmão. Nós precisamos entender, meu irmão, e ficarmos atentos. Tome muito cuidado. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa para vocês, guarda bem no seu coração. Aquela história, e todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu falar isso? Só existe um caminho. E ele deixou muito bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou falando o seguinte, a estratégia do inimigo. Não, venha participar de uma reunião na minha casa. Tudo bem, meu irmão, vamos lá, eu vou junto com você. Um dia eu vou lá, outro dia você vem aqui, e nós vamos participar junto. É tudo a mesma coisa. Na minha casa nós temos uma reunião. Eu sei que, mas eu estou fazendo lá uma oração, Deus está movendo, está restaurando. Não, tá bom, continua lá, mas vem aqui. Olha, nós temos também aqui uma oração, a gente entra lá em zen. É tudo a mesma coisa, você vai sentir, você vai ver. Meu irmão, toma cuidado. Abra os olhos. Pastor, o que eu... Quer ver? Olha que interessante. Volta um pouquinho aí, livro de Esdras. O livro anterior, capítulo 4 também. Livro de Esdras. Então, o inimigo ele usa várias estratégias. Aí de repente ele fala assim, não tem problema nenhum. Você pode estar lá, mas pode estar aqui. Você pode fazer lá, mas pode fazer aqui. Não, você pode agir ali, mas pode agir aqui. Não, tudo pode. Olha, nós temos o mesmo coração. Olha, Deus é Deus. Você chama de Deus, Jeová, Jesus Cristo e tal. Nós chamamos de, sei lá, Pai Dondô, Xangô, mas no fundo é a mesma coisa, tudo é bom. E sei lá mais o quê. Olha que interessante. Presta atenção aqui nessa palavra. Capítulo 4. Agora, uma tentativa do inimigo de agir dessa maneira. Agora através de Esdras, quando eles estavam reconstruindo o templo. Capítulo 4. Acharam aí? Esdras 4? Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que voltaram do exílio e estavam edificando o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças da família e lhe disseram, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe aqui para esse lugar. Eu vou rezar. Para quem entendeu, acho que quem já leu, quem conhece a história. Eles começaram a reedificar, a levantar o templo de novo. Aí tinha um povo lá, que o rei da Síria tinha levado. Aí eles olharam e viram, como é que é esse esquema aí? Nós adoramos o Deus de Abraão. Interessante, como que é essa adoração? Olha, a gente faz uma adoração, faz um sacrifício pelo pecado. A gente pega um animalzinho aqui e sacrifica ao Senhor. E para que Ele perdoe os nossos pecados. Nós também fazemos isso, legal. Deixa a gente ficar junto, deixa a gente ajudar, nós vamos fazer junto. Porque é o seguinte, nós também fazíamos isso. A gente pegava um porco, chegava aqui, uma galinha preta, uma cabra, também mata, joga o sangue ali, uma garrafa de pinga, dá 3 voltinhas, umas 3 baforadas, estamos juntos, é a mesma coisa, vamos junto, é o mesmo Deus, deixa eu fazer junto, vamos edificar junto, vamos caminhar juntos. Não caia nessa, meu irmão. Não caia. Precisamos entender o princípio de Deus. Não temos parte com aquele que não é do Senhor. Amém, igreja? Pode ser
uma coisa maravilhosa lá na frente. Mas lembre-se de umas coisas. Lembre e guarde no seu coração. Os meios nunca podem justificar o fim. Amém, meus irmãos? Eu já vi coisas assim. Não, sabe o que é, pastor? Nós vamos fazer um evangelismo na rua. Junto com os irmãozinhos. Aí você vai ver os irmãozinhos. Eles creem em coisas que não tem nada a ver com o que nós cremos. Mas o que importa é que as vidas venham ser salvas. Que vidas? Que salva? Onde? Como? Para onde vai? O que vai acontecer? Porque você está falando de Jesus, que já pagou o preço, que ressuscitou, morreu, e que você não precisa fazer mais nada, é pela graça, é favor imerecido. O outro está do seu lado falando que você vai ter que morrer de novo, ressuscitar, morrer, ressuscitar, morrer, ressuscitar, até que venha a ser pago. Aí quem está ouvindo vai achar o quê? Ou então o outro fala assim, não, você tem que botar uma imagem desse tamanho assim, não sei o quê, pegar um negócio, passa caroço que o negócio está grosso, passa caroço que o negócio está grosso. E você vem falar que é a mesma coisa? Toma cuidado. Não, é tudo a mesma coisa. É o mesmo Deus. Nós estamos juntos nessa caminhada. O que importa é a pessoa. Não importa. Não importa. E a estratégia, muitas vezes, do inimigo é essa. E olha o que Zorobabel falou. Olha o que Esdras falou. Vamos continuar aqui. Versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família de Israel lhes responderam: não convém que nós e vós edificamos a casa do nosso Deus. Nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Amém, meus irmãos? Fala assim: nós sozinhos edificaremos ao nosso Deus. Entenda-se, sozinhos, não é que você vai ser um ermitão espiritual. Quando ele falou nós sozinhos, ele estava falando nós, povo da aliança. Nós é que vamos reedificar. Nós não queremos tijolo aqui que não vem daquilo que é da promessa de Deus. Nós não queremos, com mais boa vontade. Olha, vocês são bonzinhos, vocês são maravilhosos, ótimo, maravilha. Mas nós vamos fazer ao nosso Deus. Nós vamos reedificar debaixo da promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Pastor, eu não estou entendendo. Então eu vou trocar em miúdos aqui. Olha, tudo bem. Você está orando a Deus lá, para que a proteção do Senhor esteja sobre a sua casa. Tudo bem, tá. Mas olha, aproveita, pega essa reza, acende 3 velas, 4 vezes ao dia, não sei que jeito. É tudo junto, não tem problema nenhum. Nós estamos só te ajudando. O que custa? Uma mãozinha a mais. Não existe mãozinha a mais. Ou é de Deus, ou nada feito. Amém, meus irmãos? Lembre-se da posição de Moisés diante do faraó. Deixa meu povo ir para adorar ao Senhor. Amém? E ele tentou negociar. Tá bom, vai você e deixa os velhos e as crianças. Ou vai todos, ou não vai ninguém. Tá bom, vai você e deixa os animais. Ou vai todos, ou ninguém. Mas você não precisa ir, adore aqui mesmo. Nós vamos adorar ao Senhor no local que Ele indicou. Amém, meus irmãos? Então tome cuidado. Esse é o terceiro ponto, que o inimigo muitas vezes usa de estratégia. Não deixe ele infiltrar. Não pactue. Não faça. Porque o nosso Deus não dá a glória dele a... Amém, meus irmãos? Pode ser que você esteja pensando, pastor, que coisa, não, nunca vou fazer isso, tal. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes em pequenas coisas... vamos numa reunião na minha casa, lá, não sei o quê. Vai lá, meu filho, a hora que você vê que o negócio não está de acordo, peça licença, agradeça a oportunidade em nome de Jesus, pegue o seu chapéu e tchau. Amém, meus irmãos? Precisamos entender o princípio de Deus. Então essa é a terceira estratégia. Quando ele lança a palavra de desânimo e vê que você venceu, quando ele lança coligação capeta, cara, espírito de confusão, e você realmente se firma na promessa e na palavra do Senhor, ele tenta se infiltrar, ele tenta fazer de amigo, ele tenta vir aqui fazendo, vamos participar. Se eu não posso contra o inimigo, junte-se a ele. Quarto ponto, rapidão, agora pula aí, vamos para o capítulo 6. Amém? Capítulo 6, pega comigo o versículo 12.
capítulo 6, versículo 12. Acharam aí? Neemias, voltamos ao livro de Neemias, capítulo 6, versículo 12. Se você estava no livro de Esdras, volta no Neemias. Na bênção. Então percebi que não era Deus que o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. O quarto ponto que devemos tomar muito cuidado. Toma muito cuidado com o seguinte, meu irmão. Fala assim, falsas profecias. Tome muito cuidado com isso, meu irmão. Falsas profecias. E depois, vamos pegar aqui rapidinho, só para você ter uma ideia. Olha só, apareceu falsos profetas de repente diante de Neemias e diante do povo que estava reedificando o muro. Quando eles viram que o negócio estava caminhando mesmo, quando eles viram que o muro já tinha se levantado e que agora faltava somente colocar as portas, faltava somente colocar os batentes, as portas, as trancas. Poxa vida, o que nós vamos fazer? Já tentamos com palavra, né, de desânimo, não deu certo. Tentamos fazendo coligação aqui, não deu certo. Tentamos nos infiltrar, não deu certo. Agora, manda profeta para falar abobrinha. Profetada. Olha só, volta um pouquinho aqui. Versículo 9. Só para você ter uma ideia, depois você lê em casa aí, esse capítulo 6 do início. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando, as suas mãos ficarão fracas demais para a obra, e não se efetuará. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Já vieram com uma profecia, profeta, aquele que se dizia profeta. Chegaram lá e falaram assim, olha, as mãos de vocês estão fracas. Eis que diz o Senhor, eis que te digo, as suas mãos estão fracas. Eis que te digo, olha, você está cansado demais. Eis que te digo, ao invés de orar, deita e durma, repouse tranquilo. Vai no repouso do capeta, meu irmão. Eis que te digo. E começa as falsas profecias. Tome muito cuidado com isso, meu irmão. Olha só, não parou aqui não. Versículo 10. Certo dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, e que estava encerrado. Disse-me ele, encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, de noite virão matar-te. Versículo 11. Isso falando para Neemias. Versículo 11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu? E que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Falsa profecia. Meu irmão, tome cuidado com isso. Fala assim, o meu Deus é Deus de vida. Amém, meus irmãos? Tome muito cuidado, porque tem muitos aí perdendo a bênção, tem muito desistindo da reconstrução, e muitas vezes já está com o muro levantado, como já estava nessa época aqui, estava faltando somente colocar as portas, as trancas, os ferrolhos, aí de repente começaram, olha, suas mãos estão fracas, não parem, repouse, eis que Deus está falando, está na hora de repousar, está na hora de parar, poxa, para um pouquinho, ou então, olha, essa noite vão te matar. Entra no templo, fecha a porta, tranca, para tudo, porque vão te matar. Meu irmão, o nosso Deus é Deus de vida. O nosso Deus, para um pouquinho para analisar. Ele é um Deus que fala assim para você, olha, levanta os muros, que eu vou te auxiliar, e as proteções estarão sobre a sua vida. E de repente falar assim, pare, porque vão te matar. Parou, meu filho. Ele não é Deus dúbio. Ele não é um Deus que fala uma coisa agora, daqui a pouco fala outra. E se vier essas profecias para cima de você, já comece a orar e repreender. Olha, profecia de morte, eu já te falo com certeza, não é de Deus. Por favor, não acredite naquelas coisas. Eis que te digo, um acidente bem feio. Deus está me mostrando um carro amassado. Buzina, sirene, bombeiro. Hospital. Você vai estar na UTI. Aí você... O nosso Deus, Ele pode livrar, sim. Ele livra. Mas Ele vai falar para você depois que livrou. Amém, meus irmãos? Você vai ver que a mão de Deus vai estar com você depois do livramento. Porque Ele conhece, Ele sabe, nós somos humanos. Que Deus é esse que vai fazer você sofrer? Lucas, toma cuidado. Eis que te digo.
Olha você, cuidado no subir o degrau da escada do seu apartamento, porque você pode cair, quebrar a perna, bater a cabeça, dar um hematoma. Para! Já repreende, meu irmão. Já sai engatando uma quinta. Canta os Pirelli, foge! E aqui, meu irmão, foi o que aconteceu. E quando o inimigo vê que realmente as coisas estão caminhando, você está tendo êxito, e ele já tentou as outras estratégias, ele vem com palavras, com profecias. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção aqui. Tira da sua mente espírito de engano. Ai, mas é um profeta. Quem sou eu para questionar um profeta? Seja beriano, meu irmão. Vai atrás, analise na palavra, ore para Deus, peça confirmação, porque profecia de Deus, meu irmão, pode ser o maior puxão de orelha. Às vezes Deus faz isso, tá? Às vezes não, Ele faz muito isso. Ele dá aquele puxão de orelha assim, que te levanta, que você sai assim, andando que nem bailarina. Mas no fundo, aqui dentro, te traz paz. Amém? Nós precisamos entender que Deus age dessa maneira. Meus irmãos, ore. Quando vier essas profecias fabulosas, essas coisas assim, tirou a paz, meu irmão, ore. Comece a orar, colocar diante de Deus. Continuou sem paz, repreende. Ah, mas é um profeta de Deus. Profeta é profeta, é homem. Amém? Então, cuidado, tem muita gente pegando tudo quanto é babuzeira. Ai, porque é profeta de Deus. Ai, porque profetizou tal época e aconteceu. Amém, pode ter profetizado. E quando ele profetizou naquela outra vez, ele estava debaixo da bênção e da unção do Senhor. E não vamos julgar, mas hoje não é Deus. E ponto final. Amém, meus irmãos? Nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente que simplesmente falou, é um profeta de Deus, ou usou jargões aí, eis que te digo, ó, diz o Senhor, ali, baralá, e usa, né, aquele crentez bem bonito assim, e todo mundo abaixa a orelha e toma posse, e fala, ai, é Deus falando. Eis que morrerás. A camarada já sai correndo, comprar terno preto, medir caixão, e coisa assim. Para, meu filho. O nosso Deus é Deus de vida. E quando Deus te livra, Ele depois vai dizer, sabe o que aconteceu ali naquele dia? Tá? Vou dizer, meu irmão, eu tive que chamar quase metade dos anjos do céu para segurar a bronca. Mas eu segurei porque eu te amo, porque você é meu. E aqueles que são meus, jamais lançarei fora. Amém? Aí sim pode ser que venha uma profecia falando, olha, te livrei para que você tenha um entendimento de que eu cuido de você. Aí é diferente. Na bênção, meu filho. Agora, ó, quinto e último ponto. Já tem gente abrindo a boca ali. Não? Então vamos terminar. Capítulo 6 ainda, tá? Versículo 17. Capítulo 6 do livro de Neemias, versículo 17. Amém? Então toma cuidado com falsas profecias. Se fizer do Senhor o teu refúgio, teu baluarte, o Senhor cuidará. Você crê nisso? Agora olha só, versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele genro de Secanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Agora mais um ponto. Pastor, eu não estou entendendo nada. Quem que é essa turma? Eu não conheço eles, não. Eu não sei nem quem que é Jeruão, Belequias, quem que é esse negócio aí. Então eu vou falar uma coisa para você. Última tacada, quinta e última tacada do inimigo. Fala assim comigo, jugo desigual. Amós 3,3 diz o seguinte: como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Então tome muito cuidado, meu irmão, jugo desigual. Ah, mas aquela pessoa é tão boa. Ai, mas ele é tão bonzinho. Ai, mas é um amor de pessoa. Ai, pastor, não é pelo fato dele ser isso, aquilo, porque segue não sei o quê, porque ele é idólatra. Mas ele é tão bonzinho, ele é um amor de pessoa, conheço ele há tempo. Puxa vida, desde pequenininho, quando a gente entrou no pré-primário, caminhamos junto, tal, vamos caminhar junto. Meu irmão, impossível. Impossível. Jugo desigual, Deus deixa muito bem claro. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a última cartada que o inimigo dá, normalmente, depois que ele vai tentando todas essas coisas, é jugo desigual. Jugo desigual, meu irmão, é contrato feito de maneira desigual. Tome muito cuidado.
Nós temos que entender o princípio de Deus. A bênção do Senhor está quando nós caminhamos juntos. E isso diz respeito a todo tipo de contrato. Todo tipo, contrato. Quando fala contrato, associação, tudo aquilo que Deus permite que a gente faça. Amém, louvado seja Deus. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso. Julgo desigual está dando uma legalidade. Eu não posso, estou debaixo da bênção, o inimigo não pode me tocar, Deus garante isso, amém. Mas estou caminhando com outro, e esse outro não é do Senhor, e através da vida desse outro, te atinge. Amém, igreja? Tome muito cuidado. Não se iluda com sociedade. Sociedade que eu digo, povo. Castas sociais. Não se iluda. Aí eu quero que a Genoveva, minha filhinha, namore aquele rapaz. Puxa vida, o pai dele é tão rico. Família nobre. Ai, o tanto de fazenda que tem. Ai, o tanto de terra, de apartamento. Ai, a Genoveva tem que casar com ele. Tem que. Ai, eu sei que ele não é crente, mas não tem problema. Ai, o dinheiro compra felicidade. Compra nada. Dinheiro não compra coisa nenhuma. Felicidade, só há uma felicidade real. É no Senhor. E nós vemos muitas vezes pais empurrando filhos aí, olhando a questão social. Cuidado, meu filho. O mundo dá muitas voltas. Aí a hora que, depois que sobe no altar, desceu, você vai ver que a Genoveva entrou num buraco. A fazenda está penhorada no Banco do Brasil. Os apartamentos, o Sérgio Moro já está de olho. Vai leiloar para devolver para a Petrobras. E assim vai. E de repente tudo aquilo que parecia uma coisa maravilhosa, virou nada. E ainda o pior, né? Legalidade para o inimigo agir, tirar a verdadeira felicidade. Meu irmão, julgo desigual. Eu estou brincando aqui, levando para esse lado, mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque às vezes nós estamos caminhando, as coisas estão difíceis. Puxa vida, pastor, eu estou orando, estou pedindo para a proteção do Senhor, restaurando os muros, mas ainda tem problemas. Eu acho que olha, aquela questão de querer dar uma mãozinha para Deus, de querer ajudar Deus. Toma muito cuidado com isso, meu irmão. Julgo desigual nunca funcionou e não vai funcionar. E Deus muitas vezes vem com a misericórdia sobre a nossa vida, porque Ele é muito bom. Abraão e Sara resolveram dar uma ajudinha para Deus. Não esperaram o muro concretizar. Sara ainda não era aquela que ri. E mesmo chorando, pegou a Agar, uma egípcia, e mandou deitar com o homem lá. Ai, Deus falou que nós teremos um filho. Ai, como não veio no modo natural, aquele tempo não tinha bebê de proveta, teve que fazer um artifício. Então tome cuidado, quando nós falamos julgo desigual, meu irmão, diz respeito a tudo isso. Muitas vezes nós queremos ajudar Deus, nós queremos fazer uma parte, nós queremos fazer com que as coisas encaixem na marra. É a mesma coisa que você pegar um parafuso e uma porca. Para quem aí conhece de medida. Os dois, parafuso 3/8, porca 3/8. Maravilha, parafuso 3/8, porca 3/8. Mas você esqueceu de olhar que o parafuso é rosca fina, a porca é rosca grossa. Para quem entende o que eu estou falando. Aí você põe e dá a primeira voltinha. E não vai. Aí você pega uma chave desse tamanho. Ainda põe um cano na ponta. E dá mais uma esticada e força. Vai e acabou a rosca. Arrebentou. Não force. Deixa Deus agir. Amém, meus irmãos? Quando nós falamos de julgo desigual, diz respeito a tudo isso. Fala assim comigo. O meu tempo é tempo de Deus. Você crê nisso? Então nós vamos resistir firmes. Nós vamos entender os princípios de Deus. E nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, para que venhamos a ter a vitória, assim como Paulo, assim como todos os outros do Novo Testamento, que veio para nós como exemplo, o mesmo Deus estará operando na nossa vida. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus. Você não é esquecido de Deus, você não está numa situação em que Deus não vai fazer, você não é um filho em que Deus abandonou. Nada disso.
É simplesmente o inimigo colocando em oposição ao seu andar, ao seu agir e a tudo aquilo que você está no coração a fazer com Deus. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí? Ah, está melhorando. Então abaixe sua cabeça agora nesse momento. Senhor Deus e Pai.